Ok, então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, a apresentação do projeto Odisseus, apresentado pela Júlia e pela Audrey. Então, vocês têm até 30 minutos para a apresentação. Boa sorte. Ok, bom dia, gente. Eu vou começar a falar um pouco sobre engenharia aeroespacial e como que se faz um sistema espacial. A gente primeiro tem que começar definindo algumas coisas para o sistema, que são as órbitas que a gente vai utilizar, as características do satélite, né, que a gente está desenvolvendo um satélite, que seria a plataforma, carga útil, o sistema de comando, controle e comunicação, que é a parte que fica aqui na Terra, os lançadores, que vão lançar, né, o satélite, e a arquitetura do satélite. A arquitetura do satélite é um dos principais pontos, porque é ele que materializa o projeto em si. E ele começa com uma alocação dos requisitos que a gente fez no nosso projeto e que consiste em você pegar todos os requisitos que foram estabelecidos para a missão e colocar ele em cada componente que vai ter no satélite, de um jeito que não tenha problema conforme você vai desenvolvendo o satélite, quando ele estiver fazendo o que ele foi feito para fazer. Essa alocação de requisitos ela tem uma margem de erro de 20% para parâmetros que são estipulados e 25% para parâmetros que a gente já conhece. E também pode ser dividido em duas, a arquitetura mecânica e a arquitetura elétrica. A parte mecânica seria a estrutura do satélite e a arquitetura elétrica e do software a parte elétrica dos componentes elétricos. E faz essa divisão para ser mais fácil no momento de desenvolvimento do sistema. O satélite ele pode ser dividido em diversos subsistemas, que também serve para ficar mais fácil no desenvolvimento do satélite, já que ele é muito complexo. E alguns dos subsistemas mais comuns são o de controle de altitude, que é para onde o satélite está apontado, se ele deveria estar apontado para a Terra e como manter ele apontado para a Terra enquanto ele está em órbita. É o de eletricidade, que vai fazer distribuição de eletricidade, geração de eletricidade e armazenamento para todo o satélite e todos os subsistemas que precisam de eletricidade. E ele conta com a bateria e os painéis solares. Telecomunicação, que vai fazer o envio e recebimento de informações. Recebe informação da Terra e envia as informações para a Terra. Ele trabalha em conjunto com o de gestão de bordo, porque o de gestão de bordo é quem vai processar essas informações, tanto as que vão ser mandadas, tanto as que vão ser recebidas. O de estruturas mecânicas, ele vai ser a parte externa e a parte da estrutura mesmo do satélite, e também os mecanismos que vão abrir o satélite, porque ele vai para a órbita todo fechadinho, e quando ele chega em órbita, ele tem que abrir os painéis, suas antenas e tudo mais. O controle térmico, como a gente sabe, o espaço ele é um local muito hostil e ele também acaba sendo hostil para os componentes elétricos que estão nesse satélite. E esse controle térmico é para manter o local um pouco menos hostil, né? Deixando eles numa temperatura ideal para eles funcionar por alguns anos. E o de propulsão, que não é o menos importante, é que ele gera o empuxo para manter o satélite em órbita e também para manter a altitude do satélite, não ter problemas de colisão e coisas do tipo. Falar agora um pouco da órbita. Primeiro, como funciona uma órbita? Quanto mais longe da Terra a gente vai, menos é a atração gravitacional e maior é a força centrípeta. E também não tem a resistência do ar, porque não tem atmosfera. E como a gente conhece as leis de Newton, tem a lei da inércia que diz que se não tem uma força externa, a velocidade vai ser constante. Então, o que fazemos é colocar um satélite em órbita, colocar numa velocidade constante, que vai gerar uma força centrípeta suficiente para que ele não caia pela atração gravitacional, né, que vai ter, não importa a distância. Temos duas muito utilizadas, que é a geoestacionária, que é a mais utilizada de todas, que fica a mais ou menos 36 mil quilômetros da Terra, da linha do Equador da Terra, no caso, e ela dá essa sensação de que o satélite está parado observando alguma coisa, porque ele vai girando conforme a Terra, como a gente pode ver nesse GIF, e ele continua observando esse mesmo local.
é muito utilizado para telecomunicação, porque o satélite de telecomunicação, eles têm que ser observado pelos receptores dele, então ele tem que estar lá a todo momento, e também por satélites meteorológicos, porque eles conseguem observar um local em um espaço de tempo muito curto, já que eles estão sempre observando esse local. E os solares síncronas, que também utilizam a órbita polar, né, que é passando pelos dois polos, que tem esse ângulo que dá para ver pelo GIF, e ele também é sincronizado com o Sol, ou seja, ele vai girando conforme dia e noite. E cada voltinha dele, ele gera imagens da Terra, de uma faixa da Terra. E depois de N voltas, ele consegue fazer a imagem da Terra completa, já que ela também gira no eixo dela. Aí tem a classificação de satélites. A gente pode classificar eles pelo tamanho. Os mais utilizados são os que estão na esquerda, que é o picosatélite, nanosatélite, microsatélite ou small satellite. Os mais utilizados atualmente são os nanosatélites, que eles estão sendo muito incentivados por empresas e até mesmo pela UFSM, com vários projetos. E do outro lado, a gente consegue ver alguns outros satélites que não são muito comuns e são bem maiores, e por serem bem maiores, acabam sendo mais difícil de colocar em órbita e gerenciar a órbita dele. Agora, o ciclo de vida. Como a gente observou nos pontos que eu coloquei, um sistema espacial ele é muito complexo, e por isso ele precisa de uma organização que é chamada de ciclo de vida, que vai desde o comecinho até o descarte desse projeto. A gente usou o ciclo de vida ECSS, que consiste nessas fases que estão aí, que é a fase 0, que é a análise da missão, que é só uma ideia bem básica sobre o que o projeto vai ser, o que ele vai fazer. A fase A, a gente vai dar o início do projeto. A gente vai fazer o cronograma, organizar, entender mais o que o satélite precisa fazer, ou o sistema precisa fazer. A fase B, a gente vai definir exatamente as funções, os requisitos desse satélite e vai começar a fabricar esse satélite. A fase C também é a fabricação e um detalhamento, que é quando começa a fazer a alocação dos requisitos, das funções e definir quais são os componentes exatos que vão precisar no satélite para que ele cumpra todos os requisitos. A fase D é a fase de teste. A produção já deve ser finalizada e vamos testar para ver se eles atenderam tudo que foi estabelecido nas fases anteriores para que ele funcione bem. A fase E é a fase de lançamento ou operação, que você vai lançar esse satélite, ele vai operar. E a fase F é a de descarte. Existem vários planos de descarte e esses planos são estabelecidos lá no comecinho entre a fase A e a fase B. E aqui são alguns satélites brasileiros. Existem bastantes, mas os satélites brasileiros aí sempre foi feito envolvido com algum outro país. Aí a gente dá uma importância maior para o Amazônia 1, que ele foi projetado, testado totalmente pelo Brasil. Ele tem 637 quilos, é um satélite de observação que está em órbita polar, e ele ajuda a observar o nacional, né? Ele ajuda a observar o Brasil, apesar de estar numa órbita polar, que ele consegue observar o mundo inteiro. E ele ajuda no desmatamento ilegal e também a olhar as margens beira-mar, ajudando, assim, dessa coisa, os militares, no caso, né? Na beira-mar, que é para saber se tem gente passando e tudo mais, e o ilegal seria o IBAMA. No nosso trabalho, adotamos fases análogas ao ciclo de vida de um projeto espacial, começando pela fase 0, que foi a familiarização com o software que iremos usar para a simulação. Nós aprendemos como o software funcionava e também quais eram os componentes disponibilizados por ele. Nessa fase também, escolhemos, dentre as opções disponíveis de sistema e subsistema, o que nós iríamos simular. E a nossa escolha foi de um sistema CANSAT de medição de temperatura e de concentração de gás.
Na fase seguinte, nós definimos o conceito de operação do sistema. Então, no seu estado funcional, ele estaria na camada de ozônio, medindo a concentração de ozônio e a temperatura, e transmitindo os dados para o controle de emissão na Terra. Em seguida, na fase A2, nós definimos os requisitos e as funções para o sistema. Foram 4 requisitos, que incluem que o sistema deveria ser capaz de identificar valores de temperatura e de concentração de ozônio, além de indicar esses valores ao observador. E, por fim, o sistema deveria ser capaz de ser ligado e desligado pelo usuário. Já para as funções, foram 6 associadas com esses requisitos. Então, a primeira função é que ele deveria identificar a concentração de ozônio, a segunda, indicar esses valores, a terceira, identificar a temperatura, e a quarta, indicar esses valores, e por fim, a 5 e a 6 eram ligar o sistema e desligar. Na fase B1, nós montamos o diagrama de máquina de estados finitos. O círculo preto representa o início do diagrama. Então, quando o sistema é ligado, ele entra em estado de espera, e após 0,1 segundo, inicia-se a medição da temperatura e da concentração de ozônio. Então, os valores são exibidos em partes por bilhão e em graus Celsius. E então, o sistema entra em loop. Após mais 0,1 segundo, a medição é iniciada novamente e exibido a concentração de gás e a temperatura. Na fase B2, nós fizemos a alocação de funções em componentes, ou seja, todas as funções estabelecidas na fase A2, nós atribuímos aos componentes. O sensor de gás ficou responsável pela primeira função, de identificar a concentração de ozônio, o sensor de temperatura com a função de identificar a temperatura, e as funções de indicar os valores de concentração de ozônio e de temperatura ficaram a cargo do display elétrico. Já o interruptor ficou responsável por ligar e desligar o sistema. Em seguida, na fase C1, nós montamos o circuito elétrico e ele ficou assim, como vocês podem ver. E também nós fizemos o código. Eu vou dar uma breve explicação sobre o código. Na primeira linha, nós incluímos a biblioteca padrão da Arduino, liquidcrystal.h. Em seguida, nós definimos os pinos e as portas que enviariam os dados para o Arduino. No próximo campo, nós inicializamos a transmissão de dados. E no último campo do lado esquerdo, nós estabelecemos a medição da temperatura. E continuando essa parte do lado direito, também convertemos os valores de temperatura para graus Celsius e programamos para serem exibidos esses valores no LCD. Também desse lado direito estabelecemos a leitura dos valores de concentração de ozônio, sua conversão para partes por bilhão e sua exibição no LCD. Isso acontece quando o interruptor está ligado, esse é o comando para quando o interruptor está desligado. E no final programamos para caso o interruptor esteja desligado, o LCD vai ser limpo. Bom, nas fases finais, nós verificamos, na fase D1, se os requisitos que definimos na fase A2 estavam sendo cumpridos, e como sim, o sistema conseguia identificar os valores de concentração de ozônio e de temperatura, e indicar esses valores ao observador, além de poder também ser ligado e desligado pelo usuário, chegamos à validação do sistema. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como a gente fez o projeto, né, como vocês poderiam fazer. Como foi falado, a gente escolheu um CANSAT. O que seria um CANSAT, né? Ele é um sistema que é muito utilizado hoje em dia, tem várias competições, e ele é utilizado para estudar como funcionaria um sistema de um satélite, mas de uma forma mais básica, já que o CANSAT ele é bem pequenininho, literalmente uma latinha de refrigerante, muito utilizada como estrutura dos CANSATs. E eles são enviados e ficam poucos segundos no ar e depois voltam com paraquedas. O nosso sistema simulado, ele mede temperatura e concentração de gás
E isso a gente pode comparar com o satélite de observação, que foi muito citado durante o trabalho, e que também vê informações meteorológicas, como temperatura, umidade, e também pode observar a concentração de gás. Os componentes que a gente usou foram esses: a placa de ensaio, para colocar todos os componentes elétricos e fazer a ligação, o display elétrico, que vai mostrar os valores medidos, o Arduino, que ele é o cérebro do nosso sistema, o sensor de gás, sensor de temperatura, que vai medir tanto o gás quanto a temperatura, o resistor, que é um componente básico de qualquer sistema elétrico, e o interruptor, que vai possibilitar o usuário de ligar e desligar o sistema. Para fazer a ligação elétrica do display, a gente usou os pinos do Arduino, pinos elétricos, né, digitais, e os fios pretos e vermelho. O vermelho significa positivo e o preto negativo, que é para ligar tanto o display quanto o interruptor e o Arduino, só que eles estão ligados por aqui, que ele foi ligado lá embaixo. Aqui, o Arduino foi ligado na placa, né, para ter o positivo e o negativo, e os sensores foram ligados nos pinos analógicos do sistema, porque são sensores analógicos, e eles também foram ligados no positivo e no negativo. Aqui, o projeto foi inteiro feito no Tinkercad, ele possibilita a gente testar. Aí aqui no lado esquerdo a gente tem o teste do sensor de temperatura, que conforme a gente vai mudando a bolinha, vai mudando a temperatura, a gente pode ver pelo display. E aqui aparece essa nuvenzinha de ar, que a gente pode ver a concentração de ozônio mudando conforme a gente vai mudando a posição da nuvem. Gente, um momento, só porque tá tendo sino aqui, deixa eu terminar. Desculpa. Essa foi uma apresentação do nosso projeto e esperamos que ela possa despertar o interesse de alunos que ainda estão no ensino médio pelo curso de Engenharia Aeroespacial, e se eles optarem por seguir essa carreira de engenheiros aeroespaciais, eles podem estudar nessas instituições públicas aqui no Brasil: a Universidade de Brasília, as Universidades Federais de Santa Catarina, do ABC, de Minas Gerais, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e na nossa universidade, a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. O curso de Engenharia Aeroespacial na UFSM tem a duração mínima de 10 períodos, ou seja, 5 anos, e possui disciplinas com base teórica forte em matemática, química e física, com conteúdos profissionalizantes sobre aeronaves, tecnologia espacial, foguetes, entre outros. O curso oferece um conjunto de experiências de aprendizado que propõe desenvolver a criatividade e a capacidade de adaptação aos novos desafios tecnológicos em pesquisas, projetos, desenvolvimento de produtos, de serviços e de sistemas espaciais. O setor aeroespacial no Brasil está em expansão e tem muita carência de profissionais, de engenheiros aeroespaciais. E não somente no Brasil, que há oportunidades como na área de aviação regional, aeronaves não tripuladas, desenvolvimento de satélites, lançamento, mas também é um mercado bastante internacionalizado, então tem muitas oportunidades no exterior. O engenheiro aeroespacial pode trabalhar em indústrias aeronáuticas, desde o setor civil até em aplicações militares, e também no setor aeroespacial propriamente dito. E se o aluno quiser se tornar um engenheiro aeroespacial na UFSM, ele pode prestar o Enem e pleitear uma vaga pelo SISU. E aí, então, ele vai se formar no país que é a terra do pai da aviação e que apresenta a terceira maior empresa de aeronáutica do mundo, a Embraer.
É isso, muito obrigada pela atenção. Estamos disponíveis para qualquer dúvida. Beleza, obrigado, Audrey e Júlia. Gostei muito da apresentação de vocês, ela está bem clean, né? Vocês colocaram ali os slides, o mínimo necessário para os apresentadores, no caso as apresentadoras, se guiarem. É isso que é o ideal, tá? Para quem está nos assistindo e não apresentou, é uma boa forma de estruturar a apresentação, tá? Então, parabéns aí. Gostei muito do projeto de vocês também, da apresentação principalmente, tá? Falaram com segurança, sabiam o que estavam falando. O projeto está interessante, está bem organizado, tá? Tiveram boa criatividade, né? Apresentaram aí o Kansat. Acho que foram duas equipes só que escolheram o Kansat, se eu não me engano. Então, acho que ficou com uma boa qualidade técnica. Assim como alguns outros, tem um detalhezinho que outro, tá? Que a gente tem que corrigir, mas isso é coisa pequena. Como, por exemplo, faltaram algumas universidades, tá? Que tem curso de aeroespacial. Como, por exemplo, a UFMA, lá do Maranhão, e a Univap, Universidade do Vale do Paraíba, tá? Que tem Aeronáutica e Espaço, o nome do curso. Por isso que talvez não tenham achado. Talvez tenha faltado alguma outra. Acho que é a Uniamérica, só que esse eu não sei se tem ainda. Tá? E tem... Então, a Uniamérica a gente ia pôr, mas eu tinha visto que eles não conseguiram abrir a turma por falta de demanda. A Uniamérica estão com essa... Eles estão anunciando desde 2018, lá no primeiro CAB, né? O primeiro CAB, o Congresso Aeroespacial Brasileiro, foi lá. E já não era só uma proposta de curso, acho que até hoje não vingou. Foi pra frente. E agora que eu fiquei... como que chama o professor do ITA, que estava ontem? Professor Christopher, ele falou que o Oswaldo Loreda, que era o coordenador do curso lá na Uniamérica, ele foi para a UFMA. Então agora já era, porque se não tem o Oswaldo mais lá, quem que vai desenvolver essa área na Uniamérica? Acho que não foi para frente mesmo. Bom, cabe aí aos nossos queridos alunos se profissionalizarem, quem sabe ajudar a criar lá o curso, né, a lecionar lá. Né? Bom, então esses são meus comentários, só parabenizar o grupo, tá? Gostei muito aí da apresentação, principalmente, tá? Bem concisa, clean, né? Eu acho que é do jeito que tem que ser, apresentações desse tipo. Professor Zanetti, por favor, seus comentários. Então, parabéns também, ficou bem legal a apresentação. Acho que ficou, como o professor Dor falou, ficou bem fácil de ver os slides, né? Ficou bem limpo, né? Bem simples, e aí ajuda, né? Principalmente o público lá do workshop, né? Ensino médio fundamental. Só uma coisinha que a Júlia falou no começo, né? Que eu achei legal, mas aí não sei se foi sem querer ou se entendeu errado, mas aí você falou que a força centrípeta é maior com a altitude, ao contrário, né? Porque a distância do centro da Terra é o denominador na equação da força centrípeta. É mv² dividido por r. Então, é o contrário, né? Diminui a força gravitacional com a altitude e também diminui a força centrípeta. Tanto que as órbitas, né? Quanto mais altas as órbitas, menor a velocidade tangencial. Né? Então, a órbita geoestacionária, por exemplo, que é uma órbita que gira junto com a Terra, né? Ela acompanha, o satélite parece que o satélite está parado em cima da sua cabeça. Ela tem 35 mil quilômetros de altura e o período é 24 horas, né? A ISS, que é 400 quilômetros, o período de rotação dela é 90 minutos, né? Então, é porque a força centrípeta é menor, aí você pode cair mais devagar, né? Então, tem que só cuidar na hora que for falar isso, para não falar ao contrário. E aí, outra coisa também que eu não falei em nenhum grupo, né? Mas eu fiquei pensando nisso agora, na hora que eu estava vendo o código de vocês. Talvez antes de mostrar um código grandão, né? Mostrar um código simples, né? Só para ficar mais fácil, né? De repente, vocês forem participar do workshop, mostrar um código simples, né? Bem pequeno, só para mostrar, isso aqui é um programa, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Aí pega, agora é um programa maior, mais complexo, então é bem parecido com aquele, só que aí tem mais passos, né? Porque se pega alguém que nunca viu, aí vê aquele monte de linha, acho que deve dar um nó na cabeça, né?
Mas fora isso, o resto, parabéns, tudo bem legal. Beleza, bem colocado aí pelo professor Zanetti. É um conceito bem importante aí da... Peraí que tem passando um carro aqui. Conceito bem importante aí que vocês têm que ter ao longo do curso, vão utilizar, né? Cuidado com a força centrípeta e força centrífuga, que são coisas diferentes, né? No caso, o comentado, a força centrípeta que atua é a força gravitacional, né? Então tem três, imagina dois vetores, tá? Um que é a gravidade, que está puxando para o centro da Terra, e esse dedo indicador é o vetor da velocidade tangencial, tá? Que o satélite está orbitando. A resultante desses vetores, que imagina é aqui no meio, por exemplo, é a órbita do satélite, é onde ele está caindo, entre aspas. Então o satélite, na verdade, ele está sempre caindo na órbita, tá? Que é a resultante desses vetores, tá? Então, é bom a gente ter bem claro esses conceitos que vão ser bem utilizados aí ao longo do curso, tá? Então, parabéns aí pela apresentação, tá? Logo em seguida, a gente vai já inserir as notas de vocês e depois selecionamos os melhores projetos, tá? Então, parabéns a todo o grupo. A gente pode já finalizar aí aqui a gravação. E aí a gente, daqui a pouco,